E vamos para o exemplo número 4. Neste exemplo, nós temos este pequeno intervalo que fala de distribuição de subsídios para funcionários. E temos aqui uma lista aleatória de funcionários e o subsídio total que cada funcionário tem. Só que estes subsídios devem ser divididos por tipo. O subsídio total deve ser dividido uma parte para transporte, a outra parte para alimentação e a outra parte para o lazer. Mas no final, a soma destes três deve corresponder ao total. E aqui em cima foi determinado que a percentagem do subsídio de transporte não deve ultrapassar os 20%. De alimentação é de 65% e de lazer são 15%. Então, nós teremos que calcular qual seria o subsídio de transporte em valor, em número absoluto. E matematicamente seria multiplicar este subsídio de cada funcionário pela percentagem correspondente a transporte. Aqui também e aqui também. Simples assim. Neste caso, vou aumentar o zoom. Seria vir nesta célula, colocar igual, multiplicar esta célula vezes 20%. E pronto, cliquei Enter. Aqui está o valor que a partir do total deveria corresponder a transporte. Só que neste caso estamos utilizando referência relativa. Por quê? Porque se eu movimentar para a direita, o meu cálculo vai estar errado. Por quê? Porque nesta célula de alimentação, eu clico, veja que a nível das colunas houve movimentação da minha célula do total para transporte. Então, aqui eu não estou calculando a percentagem da alimentação em relação ao total de subsídios, mas estou calculando uma espécie de proporção de alimentação em relação ao transporte. E não está correto. Aqui também, o lazer. Estou a calcular a proporção do lazer em relação à alimentação e não em relação ao total de subsídio. Então, vai ver que se eu selecionar estes três valores, aqui embaixo, na barra de estado, eu estou vendo 4.071 e não 11.650. Então, isto não corresponde a 100% do meu universo, que é 11.650. A mesma coisa, se eu vier e arrastar para baixo, até certo ponto vou começar a ter erros. Por quê? Porque aqui na segunda linha do Arone, se eu clico, eu estou calculando o quê? O subsídio total vezes 0. Ou seja, houve movimentação da minha linha por causa de eu ter arrastado para baixo. Então, isto é referência relativa. Vamos aplicar referência mista. Apaguei, volto para cá, eu vou dizer igual. Multiplicar este valor por esta percentagem. Agora vamos decidir o que fica fixo e o que se movimenta. Aqui não deve movimentar a coluna C, porque eu quero que transporte, alimentação e lazer se alimentem desta coluna. Então eu vou à esquerda da letra C, coloco dólar. Já fixei a coluna. E em relação às linhas, eu sei que se eu movimentar esta fórmula para baixo, esta linha vai ser movida para baixo. Só que, neste caso, eu não posso permitir que a linha 2 seja movimentada. Então eu vou aqui em D e vou colocar à esquerda do número 2, dólar, para dizer que estou fixando a linha 2. Eu não posso fixar D, eu não posso fixar a coluna D, porque se eu fizer isto, então todo este mundo vai se alimentar de 20% e não haverá nenhum momento em que a célula será movida para 65%, porque eu terei fixado a coluna D. Então eu não devo fixar D, eu só vou fixar a linha 2, que é esta linha. Ao movimentar para baixo, esta linha vai ser considerada, mas ao movimentar para a direita, estas colunas vão ter que mudar para poder utilizar 20%, 60% e 15%. Assim é que está correto. Enter. Se eu mover para a direita, pronto, agora está correto. Veja aqui, se eu clico aqui, duplo clique, total vezes 65%.
no lazer, duplo clique, total vezes 15%. Se eu expandir para baixo, está correto também. Se eu clico aqui, a linha a ser considerada é esta, mas veja que a linha das percentagens, que é a linha 2, não foi mudada, porque eu fixei a linha aqui, neste ponto. Então está correto. E é desta forma que funcionam as referências. A referência relativa, que é o padrão do Excel, a referência absoluta, que é quando eu fixo a coluna e a linha, e portanto a célula não vai ser movimentada, e posso fazer uma mistura, referência relativa e referência absoluta, e aí eu terei uma referência mista. Agora, um ponto importante é que quando nós fixamos a coluna, ou seja, quando é que nós podemos fixar uma coluna? Vou colocar aqui à direita. Quando é que fixamos a coluna? Nós só vamos fixar a coluna quando queremos expandir a fórmula ao longo das colunas e não queremos que uma determinada coluna mude. E quando é que nós fixamos então uma linha? Vou puxar para cá. Vou colocar aqui, linha. Nós vamos fixar uma linha quando nós queremos expandir uma fórmula, isso ao longo das linhas, e não queremos que uma determinada linha mude. E por fim, quando é que nós fixamos linhas e colunas? Coluna e linha. Nós vamos fixar uma coluna e uma linha quando quisermos fixar uma única célula. Então, nós fixamos a célula.